Oi, gente, como estão todos por aí? Já faz um tempinho, né, que eu não venho aqui para compartilhar as histórias, para compartilhar reflexões e aprendizados. Mas aí hoje eu vim compartilhar um tema bem interessante com vocês, porque é algo que tem aparecido constantemente nos meus atendimentos e até nos meus bate-papos informais com as pessoas. Esse tema acaba aparecendo, de pessoas pedindo a minha opinião ou não, e eu achei importante, achei que seria interessante trazer isso aqui para vocês, que é o tema do ex, a polêmica do ex-marido, da ex-esposa, do ex-namorado. E aí, para começar, gente, na constelação a gente não chama de ex. Na constelação a gente chama de antigo parceiro, parceiro anterior, né? Primeiro parceiro, primeira parceira. Por que a gente não chama de ex? Porque ex exclui, né? E a constelação, um dos princípios básicos da constelação é não excluir ninguém, né? E quando eu excluo, eu tô de alguma forma também querendo excluir uma parte do que eu vivi, excluir uma parte da minha história. E isso é algo extremamente forte, né? Quando a gente quer excluir algo que a gente viveu, a gente quer de alguma forma, como se a gente não tivesse vivido aquilo. Qual o aprendizado que a gente leva para nossa vida depois, né? Então tudo aquilo que a gente vive, quando a gente olha com uma perspectiva de que aquilo ali nos trouxe um aprendizado, a gente não precisa mais excluir. Muito pelo contrário, né? A gente acolhe aquilo, colhe os aprendizados e segue a nossa vida. E também, gente, existe uma outra questão. Quando a gente sai de uma relação, quando a gente sai de um relacionamento que foi doloroso pra gente, que foi sofrido, ou que aquele relacionamento não deu certo e que a gente sai com uma mágoa, que a gente leva uma mágoa daquele relacionamento ou daquela pessoa, quanto mais a gente ressente aquilo, quanto mais a gente tenta excluir, quanto mais a gente fica amargurado com aquilo, mais a gente se vincula a essa pessoa. Então, muita gente, quando escuta isso, vai entendendo, né? Vai se perguntando, se questionando, mas Vivi, por que eu penso naquele traste todo santo dia, se ele me fez mal, se a nossa relação já acabou há tanto tempo, se eu já tô com outra pessoa, se eu tenho convicção que eu não gosto mais dele, mas eu penso nele todo dia, parece que é uma assombração. E a verdade, gente, é que a gente se vincula às pessoas não só por sentimentos bons, a gente também se vincula por sentimentos ruins, a gente também se conecta por causa de sentimentos ruins, né? Por causa de ressentimento, de mágoa. E essa questão do vínculo, essa questão dos ressentimentos que a gente guarda, das mágoas que a gente guarda e que isso só nos vincula a essa relação, a essa pessoa, isso também se aplica quando a gente guarda alguma mágoa do que nós mesmos fizemos, né? Quando a gente se sente, quando a gente tem uma sensação que a gente errou com aquela pessoa, quando a gente fica com essa sensação, a gente também está se vinculando a ela, né? Às vezes a pessoa não tá nem mais pensando nisso, ela já superou isso, mas você, às vezes, que é quem acha que cometeu erro com aquela pessoa, que cometeu uma falha, e que aquilo ali tá remoendo dentro de você, é como se você ainda não tivesse se perdoado, né? É como se fosse uma autopunição para você. E aí você também se vincula a essa pessoa. Então, quando a gente libera isso, quando a gente olha para aquela relação e compreende o que a gente tinha que aprender, até com os nossos erros mesmo, aí a gente consegue se desconectar dessa pessoa. E também significa que a gente ainda não entendeu qual foi o aprendizado. E chances são que essa questão se repita na nossa vida, para que a gente possa tirar o aprendizado, né? Então, quando eu vejo as pessoas demonizando, e eu também já fiz isso, eu também me coloco nesse lugar, né? Antes de eu ter esse entendimento, quando eu vejo as pessoas demonizando os antigos parceiros, né? As relações anteriores, eu penso que, na verdade, você está fazendo o caminho contrário.
enquanto na verdade você deveria olhar para essa relação e compreender, olhar com respeito para essa pessoa, para essa relação. Por mais que tenha sido difícil para você o término dessa relação, e tentar buscar os momentos que foram bons, né? O quanto você amou essa pessoa, né? O quanto você foi amada por essa pessoa. E acolher isso. E entender que nós não somos vítimas, não existe o vilão, não existe a vítima, né? O que existe são relações. E as relações muitas vezes elas adoecem, muitas vezes elas são mal conduzidas por posturas nossas também. E quando a gente assume essa responsabilidade, a gente ganha força na nossa vida. E assumir a responsabilidade numa relação de casal significa dizer que eu assumo 50% da responsabilidade de tudo que deu certo naquela relação e também do que deu errado, né? E eu deixo com o outro a outra parte, outro 50% do que deu certo e do que não deu certo, do que deu errado naquela relação. Quando eu faço isso, eu assumo a minha maturidade diante dessa relação, eu assumo a parte que me cabe de responsabilidade, não só no que deu certo, mas também no que deu errado, porque a gente tem uma tendência a querer acusar só o outro e a gente fica ali naquele jogo de acusação de que só o outro fez errado, porque só o outro não deu valor, só o outro, e a gente esquece de olhar também pra gente, né? Porque talvez a gente tem 50% de responsabilidade. E quando a gente assume isso, a gente ganha uma força, a gente ganha uma capacidade de olhar para essa relação com uma outra perspectiva. E digo mais, se dessa relação nasceu uma criança, nasceu um filho, aí mesmo é que você precisa olhar para esse parceiro, para essa parceira com muito respeito. Porque o seu filho tem 50% dessa pessoa. O seu filho é 50% essa pessoa. Então, quando você olha com respeito para essa pessoa, você está dizendo também que você respeita a parte do seu filho, a parte dela que está no seu filho, que está na sua filha. Entende? E isso é muito importante. E isso resolve muitas questões. Quando a gente consegue assumir essa postura adulta e olhar para o outro com respeito, e olhar para as nossas relações anteriores com respeito, acolher e entender que nós somos quem nós somos por causa de tudo que nós vivemos, e essas relações incluem isso. Eu atendi uma cliente na semana passada que ela falou pra mim que ela já tinha terminado um relacionamento há muito tempo, um relacionamento em que ela foi traída, e que ela não conseguia perdoar essa pessoa, e ela tinha inclusive dificuldade de se relacionar de novo. E quando a gente levou isso pro campo, o que apareceu é que ela tinha uma dificuldade de perdoar o pai dela, né? Porque o pai dela também traiu a mãe dela e ela tinha uma dificuldade de perdoar o pai. Então, quantas dinâmicas ocultas existem dentro de nós que a gente leva para as nossas relações? E isso também é importante a gente olhar, porque se a gente tem as nossas questões ainda do nosso sistema de origem mal resolvidas dentro da gente, o que a gente vai levar para a nossa relação? Né? O que a gente vai conseguir levar para uma relação nova? Então, eu trago essas reflexões para que vocês possam também começar a observar quantas dinâmicas ocultas podem estar aí atuando na sua vida diariamente sem que você saiba, né? E quanto é importante a gente prestar atenção nos nossos comportamentos, naquilo que a gente vem trazendo e repetindo, para que a gente possa buscar também uma solução, né? E aí eu queria encerrar com uma frase do Bert, que ele fala que tudo aquilo que a gente rejeita, tudo aquilo que a gente exclui, se apodera de nós. E que tudo aquilo que a gente libera, tudo aquilo que a gente acolhe, deixa a gente livre. Então, é importante a gente olhar para isso, a gente refletir sobre isso, entender como que isso interfere diariamente na nossa vida. Tá bom? Então, eu volto em breve com algum outro tema para compartilhar com vocês. Um grande beijo!